Vou embarcar o Leonel Hadi aqui para fazer um abraço antes de vocês se despedirem. O vereador do PT em Porto Alegre, policial antifascista, deve estar com uma ressaca cívica, porque ontem a farra da democracia lá em Porto Alegre foi maravilhosa. Vamos embora. Oi, Leonel, bem-vindo. Tudo bem, Mauro? Um abraço para o Renato, um abraço para o Sérgio. Uma honra estar com vocês, com toda a audiência da Fórum, né? Esse grande espaço. Foi sim, foi uma noite espetacular, né? Lotado o espaço lá, né? O Pepsi Stage, aqui em Porto Alegre. Gente de fora, infelizmente, né? Muitas pessoas não conseguiram entrar e como era um evento de pré-campanha, ele tem que ser feito em um espaço restrito, né? E não pode ser feito em espaço aberto. Até por segurança também, mas também tem essa normativa, né, da legislação eleitoral. Então, muitas pessoas ficaram de fora, daí não podia botar telão, né, não era possível. Isso é bom explicar, né, porque como algumas pessoas ficaram de fora, ficaram chateadas com a situação. Mas é isso, é a lei eleitoral, não se pode colocar telão, não se pode fazer um evento num espaço que seja, né, ampliado, que as pessoas possam ter acesso. Mas foi um sucesso, foi muito bonito e muito motivador, assim, para a nossa militância e aqui para o Rio Grande do Sul. Olha só, eu assisti lá o evento ontem, Leonel, ele foi muito bonito, né? Porque o Rio Grande ele tem lideranças tanto jovens quanto mais velhas, né? Como Olívio, Tarso, a Manuela, agora você, né? Então, assim, eu acho que foi muito simbólico poder ver essas gerações todas ali. Ao mesmo tempo, boas parte das falas, a do Pimenta, a do Lula, da Gleice, falaram na composição do campo da esquerda do nível estadual. Parece que tem um imbróglio ali, né? Não se conseguiu resolver isso ainda. Tem 3 candidaturas, se a gente pode chamar a do Beto Albuquerque de esquerda, que estão no campo da esquerda, o PSOL, o PT e o Beto Albuquerque pelo PSB. A Manuela retirou a candidatura a senadora, né? Estava falando com ela agora aqui, inclusive, que está convidando para vir no Fóruns e Meia. Eu queria saber, e eu conversei ontem com gente do PSOL que me disse o seguinte, não vou nem revelar o nome, mas falou, eu cheguei aqui mais animado, a situação, pelo jeito, cada um por si, Deus por todos, não vai ter acordo. Como é que está o clima, Leonel? Você tem acompanhado isso? Sim, tem acompanhado. O que acontece, né? Nós temos exatamente três forças, né? Que, em tese, pertencem ao campo democrático, o campo de esquerda, e nós sabemos que tem uma dificuldade muito grande, principalmente envolvendo, né, a situação com o PSB do Beto Albuquerque. Por que isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Por quê? O Beto Albuquerque, para quem não sabe, ele já foi secretário do governo Olívio, do PT, foi secretário do governo Tarso, do PT, e naquele processo, né, de 2014 em diante, de demonização do antipetismo e demonização do PT, demonização, né, do Lula, demonização dessa lógica da Lava Jato, né, o Beto Albuquerque ele aderiu a essa tese, ele sai do governo Tarso de uma forma, né, vamos chamar assim, como uma traição naquele momento, depois se candidata a vice na chapa da Luiz Helena na cabeça aqui, da Marina, né, na chapa da Marina, e como vice ele faz uma campanha muito dura contra o PT, né, ele adere até a questão do golpe contra a Dilma, ele tem uma aderência muito grande, e ele não fez desde então nenhum tipo de movimento, né, de diálogo, de dizer, olha, vamos aproximar as forças, o passado fica para trás, etc., muito antes, pelo contrário, né? As últimas declarações dele foram no sentido de que ele tem a intenção de aderir a Ciro Gomes. Né? Ele deixou isso claro, deu entrevistas aqui no Estado dizendo que o sentimento dele, ele tem muito mais proximidade com Ciro Gomes, claro, tentando fazer uma adesão com o PDT nesse movimento, né? Aqui do Rio Grande do Sul, e ficou por isso. Então, quer dizer, e por outro lado, nós temos aí o PT e o PSOL, que tem um diálogo incrivelmente mais avançado, né? Eu já conversei com o Pedro Ruas, que é meu colega de Câmara Municipal de Porto Alegre aqui, né? Que é o candidato, pré-candidato deles, né, Leonel? A governador, né? O Pedro Ruas, que também já foi secretário do governo Olívio,
secretário de Estado do governo Olívio do PT, né? Hoje está no PSOL, ele é oriundo do PDT, então é um militante histórico, um dos fundadores do PDT, que depois foi para o PSOL, mas durante o governo Olívio foi secretário de Estado, junto com a Dilma Rousseff, e ele me falou já, e ele deixa isso claramente, assim, pelo sentimento dele, ele aceitaria perfeitamente participar da chapa, né, com o Edgar Preto. E aí ele diz, olha, tanto faz para mim se é na cabeça, se é como vice, candidato ao Senado, enfim, ele está disposto, né? Mas daí nós temos uma questão partidária, principalmente pelo lado do PSOL, né, que tem essa lógica de que, bom, bem ou mal, o PSOL surgiu aqui no Rio Grande do Sul, né? Se teve 2 estados em que o PSOL foi determinante, né, na ruptura, naquele processo, é Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Então, as principais lideranças do PSOL, inclusive defendendo a Lava Jato também, que é a Luciana Genro, que é o Roberto Robaina, são pessoas que eu tenho maior carinho e admiração, estão no campo político, né? Nós nos damos muito bem, dialogamos bastante. Mas, enfim, foi aqui no Rio Grande do Sul, né, um dos maiores rachas, assim, um grupo mais forte do PSOL nessa criação, veio do Rio Grande do Sul. Então tem essa situação, né, de antagonismo de forças políticas, né, que o Rio Grande do Sul é um dos polos disso. Então é esse nível de dificuldade, mas eu gostaria muito que pelo menos nós tivéssemos uma chapa PT, PCdoB, PSOL, PV, né, que seria a federação mais o PSOL nessa chapa, e que aí nós dividíssemos ali de forma igualitária a questão dos espaços, né. Existe uma questão ainda não confirmada, né, mas que está sendo dita, que o Tarso Genro estaria em conversas com o Lula para ser o candidato ao Senado nesse momento, porque aqui nós temos um outro problema, né? O líder das pesquisas ao Senado é o Mourão. Então, e o único que poderia fazer, a única que poderia fazer frente a isso naquele momento era a Manuela Dávila. Infelizmente, ela desiste, né, dessa candidatura, e é dar os motivos dela, né? E aí ficamos sem um candidato de peso ali para fazer essa disputa com o Mourão, e enfim, mas não é só o Mourão, nós temos pelo menos 3 candidaturas da extrema-direita aí com viabilidade eleitoral. Por um lado é bom, porque fragmenta as forças, mas por outro lado, né, qualquer um que ganhar vai ser péssimo, entende? Então nós precisamos sim ter um nome de peso ao Senado que faça. E no meu ponto de vista, né, se não a Manuela Dávila, o único nome que realmente teria capacidade de vitória é a Tarso Genro, nesse contexto. E eu acho que é uma questão vital hoje aqui, inclusive para o futuro governo Lula, que nós não tenhamos, né, um neonazista ou fascista lá no Senado, né? Então são esses quadros aqui que a gente está lidando, né, nesse momento aqui no Senado, aí, ó, temos muito boa, hein? Não, e o Leonel traz uma questão, te passo, Sérgio, uma questão importante, que é a seguinte: esta não é eleição para lançar nome na política, essa eleição não é para testar nada, essa é uma eleição para ganhar em todo lugar. Qual é o nome que tem mais possibilidade de ganhar? É esse que tem que ser o candidato, essa é a lógica, né? Essa é a lógica para derrotar o fascismo. Tem que derrotar o fascismo. O Sérgio Amadeu para senador por São Paulo. Mas eu também eu não vou abrir mão dessa candidatura. Parabéns aí, Leonel, pelo trabalho que você tem feito. Eu vou ter que sair agora, é um prazer estar aqui com você. E eu queria só aproveitar, Mauro, você encaixa uma dúvida aí para deixar para o Leonel. Ô, Leonel, tem vários clubes de tiro que foram abertos no governo Bolsonaro. O porte de arma explodiu. E esses caras têm ordem de... Eles se articulam digitalmente, eles criam ódio pelas redes, eles organizam ações, e isso pode gerar um lobo solitário, um grupo de uma horda fascista de ataque. Cara, não tem como... no programa que vocês vão fazer de governo, de segurança, vocês estão pensando o que é esses clubes de tiro, ou você acha que isso não tem importância nenhuma? Eu vou ter que ir embora, mas eu vou ouvir isso. Mas aí pergunta, já introduz a gente no assunto da... E aí eu já pulo fora. Valeu. Não, na verdade, o que acontece? Com certeza, né, nós vamos ter que fazer o pente fino em relação aos clubes de tiro. Não é fechar todos os clubes de tiro, não é a lógica. Porque, enfim, existem mesmo pessoas que são, né, que são os CACs originais mesmo, aquelas pessoas que são, enfim, querem fazer o esporte do tiro, que
que querem ser colecionadores, enfim, a gente não pode também, né, chegar de todo mundo que está... Agora, o problema é o seguinte, né, nós tivemos uma flexibilização e uma vulgarização do acesso a armas de fogo brutal, que fizeram com que CACs, com que milicianos e narcotraficantes tirassem CAC, né, o registro, para comprar armamentos, para armar oficialmente as suas facções, entende? Isso está acontecendo, tem várias pesquisas, vários processos andando, várias reportagens em relação a isso, porque a flexibilização trazida pelo Bolsonaro colocou, na verdade, armas nas mãos de criminosos de forma oficial, é isso que foi feito, armas e munições. Né? Então, quer dizer, no momento em que um CAC, né, uma pessoa que tem um registro pode ter 60 armas de fogo de grosso calibre, não faz sentido, porque essa pessoa não vai colecionar 60 armas de fogo, não vai ser um atirador que precisa de 60 armas de fogo. Então, não tem uma explicação lógica, nem do calibre que está sendo permitido de forma ampliada, nem das munições e nem dessa flexibilização que está fazendo com que o crime organizado tenha acesso a armas de fogo, que clubes de tiro estejam sendo utilizados como fachada, infelizmente, né, para organizações criminosas, e nós sabemos que isso, né, vai ter um reflexo logo ali à frente, né, no caso de um processo eleitoral tenso, numa situação envolvendo, inclusive, né, o início de um governo que vai fazer mudanças estruturantes aí, não radicais, mas estruturantes, então vai mudar a lógica que está acontecendo, né, e nós sabemos que isso é muito perigoso. Agora, por outro lado, eu chamo a atenção aqui, isso eu tenho sido muito crítico em relação à coordenação, não é ao Lula especificamente, mas à coordenação de campanha do Lula em relação à área da segurança pública, que está deixando muito a desejar, mais uma vez, só que dessa vez não tem como deixar a desejar. Porque a segurança pública, eu sei que o centro da campanha eleitoral vai se dar no desemprego, vai se dar na inflação, no preço do combustível, no alimento. É óbvio, isso aí é o centro e é o que as pessoas querem ouvir, né? Eu quero ter emprego, eu quero ter comida, eu quero poder me deslocar sem pagar a gasolina. Ok, perfeito. Mas é o seguinte, o que vai sustentar qualquer outra política em relação a isso é a pauta da segurança pública. Porque se nós tivermos esses grupos armados, com lobos solitários, ou com grupos, né, modelo paramilitar, junto com milicianos clássicos, junto com o crime organizado, enfim, né, se nós tivermos esse caldeirão e tivermos perdido os órgãos de segurança, né, a polícia, numa lógica de que, bom, nós não precisamos dialogar com essa categoria, a gente não deve nada para essa categoria toda do Bolsonaro, vamos falar daqui para lá, vamos ganhar a eleição e depois a gente vê o que faz com esse povo, vai dar problema. Vai dar problema, eu já estou anunciando isso de antemão. Por quê? Porque eu não vejo nenhum movimento, até esse momento, de dizer o seguinte, olha, vamos falar com os policiais, vamos falar com os trabalhadores da segurança pública, que, por exemplo, perderam a pensão pós-morte, então o policial morre em serviço, a família não recebe mais a pensão porque o Bolsonaro retirou. Vamos falar sobre isso com ele? Vamos falar sobre um piso nacional da segurança pública? Vamos falar sobre oxigenação das carreiras na segurança? Sei lá, coisas corporativas mesmo. Mas isso já eu estou falando isso para fora porque já há 2 anos eu falo isso para dentro e meio que ninguém dá ouvidos. Eu digo, olha, se a gente ficar falando só sobre política de segurança macro, vamos fazer uma política do Pronace, vamos fazer um policiamento comunitário, a estrutura da segurança, e não falar com a base do tipo assim, os policiais querem saber o que alguém vai oferecer para ele, como professores, como micro e pequenos empresários, vai ter que ter uma pauta dizendo, olha, eu vou baixar o imposto, ou eu vou... E não tem, quer dizer, e aí toda vez que a gente fala, é uma fala de, a polícia assassina, a polícia... Ok, nós temos que criticar, por exemplo, a questão de Sergipe. É grave, é um homicídio qualificado, um crime hediondo, entendeu? Isso está dentro de uma estruturação que foi feita pelo Bolsonaro na Polícia Rodoviária Federal, que, diga-se de passagem, é a melhor polícia do Brasil, o melhor modelo de polícia do Brasil, tá? Porque ela é carreira única, ela é ciclo completo, né? Ela está caminhando para o ciclo completo, ela é desmilitarizada, enfim. Mas o Bolsonaro colocou peças ali que fizeram essa tragédia acontecer com essa corporação. Mas a gente não pode dizer que a corporação, a polícia é isso aí, não sei o quê, porque daí a gente perde os quadros lá dentro. Um dia, só para dar um exemplo, um dia eu fui num evento aqui da Polícia Civil, que era uma formatura, e tinha os policiais rodoviários federais lá, eu sento, não sabendo quem era ninguém, e o policial que estava do meu lado era meu eleitor, e era de esquerda. E ele disse, que bom que vocês estão vindo aqui, que tu está vindo aqui, que tem ainda um governador do PSDB, mas é do PSDB, e não sou eu que tenho que ficar indo no Bolsonaro, encher o saco. Era um policial rodoviário federal, você está entendendo o que eu quero dizer? Do tipo, e aí a gente vai jogar tudo na vala comum,
Aí a gente tem esses caras armados, tem as forças armadas que nós sabemos que majoritariamente, pelas vantagens que tiveram, vão aderir a essa lógica. E aí a gente pega a polícia, que é onde a gente poderia ter alguns grupos ali de resistência, joga na bala comum. Então são essas coisas que me preocupam muito nesse processo, demais, assim, mesmo. Muito bem aí, Leonel, prazerzão e boa sorte aí no trabalho, concordo com você, viu? Valeu, tchau, Maurão. Valeu, Leonel, um abraço. Chega dessa história de exclusividade lá com 11h30, viu? Pode vir aqui de vez em quando. Aí, ó. Valeu, Pedro, obrigado. Valeu, gente. Vai. Opa, desculpa, cortei. Rovai, obrigado. Valeu. Até às 11h30, então. Provavelmente, Manuela, é isso? Com vocês? Rovai. Não. Rovai. Eu só queria... Eu vi que vocês estavam falando antes sobre essa questão do algoritmo, sobre essa questão de mídias e tal. E tem me incomodado muito, assim, algumas coisas que têm acontecido. Eu vou fazer uma fala rápida nisso, mas é um alerta que eu quero fazer aqui, né? Nós temos alguns perfis fakes, principalmente no Twitter. Perfil que não é identificado, ninguém sabe quem é a pessoa. A pessoa lá, em tese, é um militante que usa um perfil falso. E que começa a mobilizar alguns grupos bons, grupos inclusive de amigos meus, pessoas que eu admiro pra caramba. Começa a mobilizar fazendo, cancelando canais de esquerda. Eu já vi acontecendo com o Fórum, já vi acontecendo com 247, já vi acontecendo com o DCM, já vi acontecendo com vários outros canais. E aí as pessoas começam a vibrar, porque não gostam de alguma opinião de alguém do canal, né? Enfim, a democracia é isso, a gente dentro do campo da esquerda tem várias divergências, a gente não precisa concordar com tudo, né? E aí pega aquilo e, mas esse canal é um canal não sei o quê, é um canal que quer dar o segundo turno, um canal... Eu disse, gente, se a gente começar com isso aí, nesse período eleitoral, é muito fácil de uma quinta coluna, né, de infiltrados começarem a minar e fazer reduzir, né, o alcance das nossas redes sociais, e a gente vai ficar dependente só de fake news e dependente dos grandes canais de comunicação. Então, quer dizer, vamos colocar a cabeça no lugar, vamos parar de seguir perfis aí que ninguém sabe qual é o objetivo, entendeu? Começam a cancelar canais, porque isso é muito, muito perigoso, muito perigoso. Tem um tal de Cambarra aí que vive fazendo isso. Ninguém sabe o que é, faz há 10 anos que ele só se presta a isso, e tem uma militância tosca que vai atrás desse cara e fica disseminando informações e entrou na mesma linha. Eu tive que fazer uma limpa no meu Twitter, Leonel, tirei uns 50 que se dizem a militância, né? E que você nunca encontra em lugar nenhum. Eu circulo o Brasil inteiro, fazendo lançamento, fazendo conversa, você está aí. Você nunca vê esses caras em lugar nenhum. Você só vê eles xingando o petista na internet, xingando o lulista, e se dizendo eles os lulistas. Esse tipo de militância é a militância deletéria, são os quinta colunas, como você falou, que acabam transformando a gente que está, às vezes, 12, 14 horas por dia trabalhando, buscando informação, etc., que pode cometer um equívoco aqui ou falar alguma coisa que desagrada ali, em inimigos. Não, Opera Mundi, enfim, eu só quero chamar a atenção, porque a gente não vai concordar com tudo, né? A gente não vai concordar com toda a opinião. O cara escreveu 100%, 100%, porque a gente não é 100%, a gente vai ter divergência, né? Isso é natural e a gente tem que vir para a divergência, vir para o debate aberto, sabe? De peito aberto. Meu nome é tal, eu sou tal e eu quero debater sobre esse aspecto e vou te provar que a minha tese está mais correta. É isso que a gente precisa. Agora não é, vamos cancelar aquele canal é clickbait, aquele canal... Eu disse, mas gente do céu, sabe, a gente está há anos com essas pessoas fazendo esse trabalho, há anos que vem numa estruturação de um canal alternativo, aí a gente vai implodir por causa de meia dúzia de perfil fake que ninguém sabe quem é, e aí tem gente que se mobiliza, porque, claro, pega uma manchete, pega uma coisa descontextualizada, e são pessoas boas, mas elas entram nessa onda de, não, é essa forma. Eu acho muito preocupante, eu peço assim, respira 1000 vezes, pensa bem no que está fazendo, não vamos entrar nesse momento. A nossa luta é contra o fascismo, a nossa luta é contra a extrema-direita, não é entre nós aqui, porque tem uma opinião divergente. Tem uma opinião divergente lá, silencia e vai, mas não precisa ficar cancelando, entendeu? Fazendo perder alcance, perder algoritmo, porque daí a gente vai entrar numa eleição que não vai, as informações não vão chegar para ninguém. E eu digo, quem faz isso, ninguém sabe qual é o objetivo, ninguém sabe qual é o RG dessa pessoa, qual é a cara. Eu acho que toda pessoa que quer fazer uma crítica e cancelar alguém, ela tem que botar a cara dela, no mínimo. Eu acho errado cancelar, né? Mas se tu quer fazer uma crítica contundente, mostrar que a pessoa é contraditória, eu vou atacar o Rovai. Aí eu vou mostrar que o Rovai tem contradições. Bom, mas quem está apontando as contradições tem que mostrar a sua cara para mostrar, a pessoa também tem que expor as contradições dela, entendeu?
Então, eu acho que é por aí o processo. Eu quero só chamar a atenção. E assim, cara, é muito... isso é desorganizador. Esses caras, eles ficam na rede. Ao mesmo tempo que nos atacam, eles atacam pessoas que às vezes têm dúvidas sobre alguma questão, ou que atacam influencers. Aí esses influencers, que às vezes têm 1 milhão de seguidores, outro dia até aconteceu com a Rita Von Hunt, tem 1 milhão de seguidores. Então, você diverge dela sobre a opinião dela, ok, ela quer votar só no segundo turno. E, inclusive, veio numa entrevista, foi toda uma polêmica, foi por causa disso, uma entrevista comigo e disse, mas, dependendo da conjuntura, posso votar no primeiro. Qual é o problema que a gente tem com uma pessoa dessa? Aí foram lá e atacaram, xingaram, com um discurso homofóbico e tal. Cara, essa pessoa se afasta. Fala, eu não quero isso para a minha vida. Né? Eu não quero companheiros desse cara mesmo lá. Só que eles não existem. São pessoas que não... Se forem candidatas no seu prédio, não tem um voto, porque são antipáticas, grosseiras, e às vezes pode ser gente que nem existe, como você está dizendo. Pode ser um personagem criado exatamente para disseminar o ódio entre nós. Essas pessoas têm que ser desmascaradas. Eu estou vendo aqui o Vitor Sarney dizendo, olha, novidades para lançamento em Brasília. Pô, que legal, ele já está falando com a gente há um tempão aí, acho que está conversando com a editora, vamos lançar lá em Brasília, quero lançar em Porto Alegre, lá no mercado municipal de Porto Alegre ali. Estão pedindo Mato Grosso do Sul também, ó. Oi? Estão pedindo Mato Grosso do Sul também. Bora. Gente, fique à vontade aí com o Leonel. Abraço, um beijo no coração de todos vocês, gente. Olha, Romário, até às 11. Até às 11h30. Até daqui a pouco. Valeu. Continuo aqui com o Leonel Hadi, policial antifascista. Vou contar uma coisa aqui que talvez quem não é do Sul não saiba. Mas antes, registrar aqui. Apoio da Márcia Lima, um super sticker. Ana Maria Santeiro, com pedido que eu já atendi, tá, Ana? Mauro, agradeço um corte na fala do Leonel para eu compartilhar nos meus grupos e enviar aos meus candidatos no Rio de Janeiro. Obrigada, já separei aqui 2 frases do Leonel para fazer um corte no sábado ou domingo, eu entro no ar, um corte só com a parte da entrevista do Leonel. Verônica Nascimento, tratar policial como trabalhador, também precarizado. Olha, lá da Bahia. Olha, não, eu quero agradecer esse comentário, porque eu tenho tentado falar isso, sabe, para o nosso campo há muito tempo e, enfim, é difícil. Obrigado por alguém falar isso aí por mim. A Vilma Reis, que é também pré-candidata do PT lá em Salvador e que foi ouvidora da Defensoria Pública, diz isso. A primeira medida que tem que tomar é requalificar os profissionais da segurança. Tem que dar salário digno, tem que dar segurança para eles. E você traz uma questão que é assim, a campanha do Lula e depois os governos todos do campo de esquerda têm que parar de jogar os policiais no colo do Bolsonaro e começar a conversar e trazer eles, né? Acho que essa é uma questão. Não, e é importante porque o Lula foi o governo que mais fez pela segurança pública na história do país, tu entende? Com investimento, com estruturação. Só que daí no diálogo, no discurso, fica uma coisa, sabe, antagônica. É isso que eu acho bizarro, é isso que eu acho muito bizarro. O Rosilei também pedindo um recorte da sua fala, vai ter sim. E aí, o Isel Pinheiro, uma figuraça, ele diz que mora no centro do mundo, que é Alegrete, aí no Rio Grande do Sul. É a minha cidade, sabia, né? Eu nasci. Leonel tem um pé no centro do mundo. Tenho. Tem, porque o Alegrete aqui no Rio Grande do Sul, para quem não conhece, o Alegrete é realmente o centro da cultura gaúcha, assim, desse padrão que nós temos de cultura gaúcha, sabe? Da pilcha, das músicas, etc. É o Alegrete, digamos, né? Esse aspecto. O Alegrete é a região no entorno ali, né? Mas realmente a Alegrete é um exportador assim, de grandes artistas, de grandes representantes da política, enfim. E eu nasci em Porto Alegre, mas a minha família materna é de Alegrete, então meu primo já foi prefeito em Alegrete. E eu me considero alegretense, por quê? Porque meus primeiros meses de vida passei no Alegrete, fui batizado em Alegrete, e eu ia pelo menos 2 meses por ano, até os meus 17 anos, porque a minha família é de lá, né? Então eu ficava passando férias, ficava lá e tal. Então eu me considero meio alegretense também, né? Legal. E aí vou contar um segredo de um meio alegretense. Segredo para quem não é no Rio Grande do Sul. Quem é no Rio Grande do Sul já sabe.
Eu apresentei o Leonel Hadi aqui como vereador policial antifascista da bancada do PT em Porto Alegre, mas ele, além de vereador, ele é pré-candidato a deputado estadual no Rio Grande do Sul. É isso, né, Leonel? Isso aí, estamos construindo essa caminhada aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente acha que é importante, né, essa questão da defesa do serviço público. E, claro, né, nesse contexto de polarização, do avanço do fascismo, que a gente faça um embate direto durante o processo eleitoral. Agradeço a Cláudia Moraes, é isso aí. Gente, então, ó, quem estava sem candidato ou candidata a deputado estadual aí no Rio Grande, já tem o Leonel. E realmente, sabe, Leonel, essa semana teve a Vilma Reis aqui, ela é pré-candidata a deputada federal pelo PT na Bahia, foi ouvidora da Defensoria Pública na Bahia durante o governo do PT, e ela fala isso mesmo, precisa qualificar, precisa dar bom salário, precisa dar proteção, precisa dialogar com policiais, que policiais são gente. Né? O Lula fez uma frase muito infeliz, né? Se desculpou por essa frase depois, e que essa desculpa seja um giro na maneira como se olha para a segurança pública e os profissionais da segurança pública no país. Deixa eu mostrar aqui, eu destaquei mais cedo. Ó, Cláudia. Cláudia acabou de se tornar membro. É isso mesmo, acabei de registrar. Sua chegada aqui, muito bem-vinda. A Cláudia que chega para esta pós-TV progressista que mais cresce no Brasil. É isso aí. Vamos acelerar para chegar nos 500 mil membros, 500 mil inscritos e inscritas aqui até o final do ano. Mais cedo a gente deu uma notícia, foi nossa manchete ontem à noite, Leonel. E eu estou aqui falando um pouco antes de entrar no assunto que me moveu a chamar o Leonel, além dele contar como foi o evento ontem. Mas isso aqui me chamou muito a atenção. Né? O Cláudio Castro, que é um bolsonarista, né? Bolsonarista raiz, por sinal, vamos lembrar que de quem ele é vice, né? Vice do Itzel. Ele está dizendo que vai distribuir de grátis, como diz o pessoal, todo PM da reserva, aposentado, pode passar, a partir de amanhã, num quartel da Polícia Militar e levar uma pistola e carregadores. É um processo doido, porque o PM da reserva não é mais um policial, né, Leonel? Ele em tese, né, ele segue no militar, na Polícia Militar, ele segue na reserva, tipo, é uma aposentadoria, entre aspas, ele pode ser reconvocado, né, mas nada justifica a distribuição de armas de fogo, porque via de regra, né, os policiais quando vão para inativa, eles seguem com um porte de arma de fogo, eles seguem com arma institucional, né, da instituição, ou pelo menos com o porte. Cada estado tem uma regra em relação a isso, porque, enfim, foram policiais, prenderam pessoas, então tem um risco, né, mesmo na aposentadoria, eles têm um certo, né, são focos ali, e também tem essa função de ter, né, uma característica de ter treinamento, etc. Mas essa situação de tu distribuir armas de fogo para quem está inativo, principalmente no Rio de Janeiro, que é um estado que tem equipamentos extremamente precários enfim, né, ele carece de investimentos na estrutura das polícias, né, apesar de tudo, tu distribuir armas para quem está inativo é bizarro, é no mínimo bizarro, assim, né? Se essa já não era uma prática que vinha sendo realizada, por exemplo, vai para inativo e leva a arma, né, a arma funcional e tal, pode ficar contigo, se não era essa a política anterior, não faz o mínimo sentido agora tu distribuir 10 mil armas de fogo. É bizarro demais. O Marco Damiani já anunciando aqui que tem seu voto. Leonel, vocês fazem ideia, né? Dá para desconfiar de onde vem esse nome, Leonel, do Leonel Hadi? É impressionante. É homenagem ao Brizola, né? É homenagem ao Brizola. Arthur Rios, mais um de Alegrete aqui, já levantou a mão. E o Noleiro Carvalho Filho, que está mandando vários superchats hoje, pelo que agradeço, né? O perfil dele gaúcho, né? Então dá para saber de onde ele é. Não me pergunte onde fica o Alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. Esse é o hino do Rio Grande do Sul oficial, né? Exatamente. Agora ele já puxou lá para Alegrete. Não, mas é que a gente considera, tem o hino rio-grandense, mas o hino oficial do Rio Grande do Sul é o canto alegretense, que é essa frase aí que ele colocou agora. Legal, maravilha. Eu vou embarcar a professora Helenira Vilela, pré-candidata ao Senado pelo PT lá em Santa Catarina, porque tem um assunto que eu queria partilhar vocês dois, que é a questão da segurança
da campanha de Lula e a segurança pessoal de Lula. O Leonel tem batido muito nessa tecla e a preocupação está tomando conta da campanha de Lula e de quem se preocupa com a democracia. Professora Helenira Vilela, como está você, Helenira? Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Leonel. Bom dia, comunidade do Fórum Café. Tudo bem? Estou tratando aqui uma tosse, tomando uns antibióticos, mas está tudo bem. Legal. Ó, eu te chamei agora, Helenira, para estar aqui junto com o Leonel, para tratar de um assunto muito relevante, que é esse aqui. Eu destaquei, fiz uma montagem da sequência de manchetes relativas ao tema da segurança de Lula, que começou nos últimos dias, cresceu muito. Esse título aqui, com uma foto, é de ontem, aí no evento onde participou o Leonel em Porto Alegre. Foi ali onde, aqui era a entrada VIP, ali, que é onde eu estava responsável pela segurança, bem ali reconheci já aqui. É isso aí. Evento de Lula no Sul expõe preocupação com segurança, veta até tubo de álcool em gel. Teve uma revista bem detalhada mesmo por conta dessa preocupação. Olha lá, PT faz adaptações em agenda devido a provocações de bolsonaristas que afetam a segurança de Lula. Não é o único, mas até onde estou sabendo, Helenira pode nos contar, um dos motivos do cancelamento da viagem de Lula a Santa Catarina. Ele devia estar em Santa Catarina. Aqui, ó, Lula alertado sobre o possível ataque em cidade da facada de Bolsonaro, quando ele esteve em Juiz de Fora, o tumulto que os bolsonaristas fizeram na PUC São Paulo, não fizeram dentro do auditório, porque não conseguiram entrar, mas do lado de fora contra as pessoas que estavam assistindo. Equipes de segurança e inteligência de Lula têm evitado ações de bolsonaristas. Lula tem esquema de segurança reforçado antes da PF começar a proteger candidatos. O Leonel vai nos falar sobre isso também, a proteção da PF. PT intensifica a vigilância por preocupação com segurança de Lula. Tem o receio real de um atentado contra Lula, diz vereador do PT, ameaçado por neonazistas. Quem disse isso foi exatamente Leonel. Sou eu. Sou eu falei. Leonel, Helenira, conta para dar essa notícia para nós, e depois queria ouvir do Leonel um cenário mais de alguém da segurança em relação a isso. Por que um dos motivos do cancelamento da viagem do Lula a Santa Catarina é a preocupação com segurança? Mauro e Léo, o que acontece é que eu estava dentro do ônibus do Lula que sofreu aquele atentado, não os tiros, mas o apedrejamento na caravana do Lula pelo Sul, ainda antes dele ser injustamente encarcerado. Então, o que a gente percebe é que aqui em Santa Catarina e aqui no Sul especificamente, essas hordas, né, organizadas aí pelo bolsonarismo, elas estão preparadas para fazer ataques ao Lula. E o Leonel sabe muito melhor do que eu, a quantidade de armas que estão distribuídas entre os CACs, enfim, são uma coisa muito grande, e essas milícias podem, né, atacar o presidente Lula, porque apesar de a gente não ter notícia de uma ordem organizada do bolsonarismo para fazer isso, a gente sabe que esse é um comportamento neofascista normal. Então, quando a gente foi organizar o evento aqui, tem algumas questões que fizeram a suspensão dessa agenda, existem motivos políticos também, mas um dos principais foi a dificuldade de encontrar um lugar que suporte, né, a quantidade de pessoas que quer ver o presidente Lula, que é algo em torno de 5, 6 mil pessoas, e ao mesmo tempo a gente pudesse garantir a segurança dele, com um adendo que é o seguinte: a previsão do tempo, e de fato se confirmou, é de muita chuva aqui, então não daria para fazer, mesmo que fosse um ambiente, né, enfim, cercado, mas que fosse aberto, que pode chover dentro, tipo estádio, ginásio, não daria para fazer, porque está chovendo muito. Então, o problema é que a gente não conseguiu encontrar um lugar que correspondesse a todas essas necessidades, um lugar onde você pudesse revistar cada pessoa que entrasse, porque infelizmente a gente não pode mais fazer evento do presidente Lula sem fazer isso, e que pudesse, ao mesmo tempo, abrigar as pessoas da chuva e do frio. Está chovendo muito aqui em Florianópolis, agora exatamente deu uma parada, mas tem chovido muito nesses dias, e, além disso, garantir a segurança do presidente Lula. Então, não poderia ser numa praça. Quando foi o último encontro que Lula teve com o povo aqui em Florianópolis, foi exatamente dia 25 de março de 2018, na caravana do Lula pelo Sul. Tinha 10 mil pessoas na Praça 15, na Catedral aqui de Florianópolis.
só que não está dando mais, já que essas hordas foram, a quantidade de armas que foi né, que foi permitida a essas pessoas ter, coloca a segurança do Lula em risco, infelizmente. Aqui o Nolês dizendo que não te conhecia, Leonel, mas já que está te seguindo, já começou a te seguir, é gaúcho. Um abraço, obrigado. Eleitor na parada, e registro aí o José Roberto do Neves Santos, que é membro aqui da Pós TV Fora, e manda o stick dele. Então, a partir dessa informação, Leonel, eu queria um olhar teu da Helenira. Eu não sabia, Helenira, que você estava no ônibus que foi apedrejado aí em Santa Catarina. Impressionante. Como é que está o seu olhar para essa questão da segurança da campanha do Lula? Não, aqui a gente ontem fez um evento que foi, eu acho que, modelo, né, do que deve ser feito em todos os eventos. Nós conseguimos articular mais de 50 policiais voluntários vinculados ao setorial de segurança pública do Partido dos Trabalhadores. Então, nós tínhamos aí 50 policiais, entre policiais militares, policiais civis, policiais penais, que estavam, digamos assim, dissolvidos, né, dentro do evento. E também contamos aí com um forte apoio do MST, que tinha mais de 150 integrantes que também faziam cordões de isolamento, enfim. E tivemos todo o controle de metais, de objetos para entrar nesse espaço. Eu acredito que esse tenha que ser o padrão de todo, não só da pré-campanha, como de toda a campanha. Espaços que tenha como nós mantermos o controle sobre o que a pessoa está portando, né, entrando naquele ambiente, e também articulado com forças de segurança, mais de pessoas realmente vinculadas, né, ao partido ou ao campo progressista, enfim, que nós saibamos quem é cada pessoa que está participando dali daquela parte da segurança. Porque o Lula ele tem um núcleo, né, como todo pré-candidato, tem um núcleo duro, né, que vai em todas as cidades, que chega antes, enfim, que todos os candidatos têm isso aí. Então ele tem um grupo mais próximo a ele, mas é importante que nos estados se tenha um grupo de agentes da segurança que tenham, né, essa percepção, que tenham essa militância, essa expertise e que participem, né, desses atos em ambientes fechados. Vai ter que ser dessa forma. Bom, ontem nós tivemos esquadrão antibomba fazendo a vistoria no palco, né, tivemos essa situação. Nós tivemos aí algumas situações de ter que fazer revista pessoal durante o evento. Claro, acaba sendo antipático, né, em algumas situações, porque foi feito na entrada, mas pessoas ali que não meio que não aceitavam e entravam, nós tínhamos que fazer no meio do evento mesmo, mas enfim, faz parte, né, e a gente espera a compreensão aí de todo mundo que participou, mas o evento foi, né, foi no maior nível, lotado, sem nenhuma intercorrência e com bastante segurança, né, estava todo mundo muito focado nisso. Impressionante, né? Isso quer dizer o seguinte, parece que a gente está importando talvez uma das facetas piores da sociedade estadunidense para cá, que é o fascismo incorporou esse elemento da violência no cotidiano. E pelo que eu entendo, Leonel, não é que vocês estão fazendo isso, não, porque eu sou policial, então vamos voltar. Não, de fato, então, há uma preocupação, tem risco para o Lula, né? O risco é altíssimo, né? Isso é fato. Não, isso não é a gente está dizendo, isso aí é só tu monitorar redes sociais, monitorar grupos bolsonaristas e monitorar. Bom, enquanto nós estávamos tendo o evento lá no Pepsi on Stage, tinham vereadores e vereadoras durante a sessão dizendo por que o Lula não vai para a rua, por que ele não enfrenta o povo, por que ele está fazendo em ambiente fechado, está entendendo? E vinculados a clubes de tiro, esses parlamentares, vinculados a essa horda fascista, quer dizer, nitidamente eles querem que de fato aconteça uma tragédia, entende? Eles querem forçar para que os grupos possam ter acesso, e eu inclusive, através das minhas redes sociais, já mandei mensagens ontem para os grupos, né, porque eu sei que eles acabam monitorando, né, algumas redes determinadas e tal, já avisei de antemão, assim, do tipo, nem vem que a coisa vai ser feia, entendeu? A gente tem um grupo que não vai aceitar esse tipo de situação, de policiais, entendeu? E que se são policiais, não achem que as coisas vão ficar dessa forma, vai ter, né? Vão ser penalizados através da lei, entendeu? Então, eu acho que é essa mensagem que a gente tem que falar, não venham de lá, porque aqui também a gente não está brincando, sabe? Porque senão eles acham que nenhum petista tem vinculação com a polícia, então eles podem chegar a fazer o que quiser, porque a justiça não vai fazer nada, a polícia não vai fazer nada, e eles estão com o poder na mão. E não é assim, né? Aqui no Rio Grande do Sul não é assim. Então, isso ficou muito claro, tanto é que não tivemos nem bandeirinha, nem porcaria nenhuma,
No máximo que tinha, assim, é um ou outro idiota que passava de carro lá, dava um berro e saía voando lá e fugia, né? Mas muito pouco, foi muito tranquilo, assim, o evento, né? Sem nenhum tipo de intercorrência. Inclusive, a Brigada Militar estava lá na rua fazendo a segurança, fez uma segurança padrão. A Guarda Municipal de Porto Alegre também foi exemplar, né? Nós fizemos aí diálogos muito importantes com a segurança em nível nacional do Lula, né? Estamos trocando aí diversas ideias em relação a isso. Então, eu espero que todo o Brasil repita o que foi feito aqui em Porto Alegre, porque, do meu ponto de vista, esse tem que ser o padrão, né, do modelo de segurança do Lula. Porque o que você está dizendo é isso, né? Não é só ameaça. Os grupos bolsonaristas querem e planejam atacar o Lula fisicamente, né? É isso. Não, é óbvio, porque o que acontece? Tu criando uma situação dessas, e outra, não, a gente tem que pensar o seguinte, as pessoas podem dizer, mas não tem, né? Como bem falou a Helenira. Mas não, a gente não consegue saber se o bolsonarismo tal ou não. Mas, por exemplo, aqui em Porto Alegre, 2 dias antes da vinda do Lula, um dia antes da chegada do Lula, o 04 estava aqui em Porto Alegre, o Jair Renan, entendeu? Estava circulando aqui em Porto Alegre. Bom, algumas pessoas disseram, não, mas ele tem processos judiciais aí que ele é réu, que pegam aqui o TRF4, né, pegam a região sul aqui, então ele tem que vir aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região para responder nesse processo que ele é réu, né? Não sei se é por corrupção, não sei exatamente o que é, mas ele tem um processo que ele é réu. Bom, ok, mas assim, é muita coincidência, né, ele tá aqui um dia antes do evento com Lula. Quer dizer, isso alerta a gente, porque o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, estava no mesmo dia lá na Bahia quando mataram Adriano da Nóbrega. Tu entende? São essas questões que nos preocupam e é por isso que a gente tem que estar muito mobilizado, porque eles estão fazendo esse tipo de articulação. Não é por acaso que o Carlos Bolsonaro se encontrou com o Adélio, né, alguns meses antes do atentado. Quer dizer, são muitas coincidências envolvendo a família Bolsonaro. E quando deu essa questão, o Jair Renan está em Porto Alegre, bom, você acendeu um alerta aqui do tipo, não, pera um pouquinho. Mas eu quero dizer o seguinte, basta um lobo solitário, basta um fanático para criar uma grande tragédia. Então a gente não pode dar chance para ninguém nesse sentido. E não, é bom não esquecer que foi aqui em Santa Catarina que o Carlos Bolsonaro encontrou o Adélio, né? E num clube de tiro aqui em Florianópolis, que o Carlos Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro pai, o Flávio Bolsonaro, eles frequentam Santa Catarina nesses clubes de tiro, eles frequentam em Jaraguá do Sul, o Carlos Bolsonaro sempre vem para cá para participar dessas atividades. Tem uma cidade aqui que tem uma festa do tiro. E é esse povo, e é como disse o Leonel, assim, né? A gente tem uma quantidade muito grande de gente armada e organizada ou não, mais fanática, né? Mais extremista, que a gente tem certeza que, aliás, a gente não consegue ter certeza do que passa pela cabeça dessas pessoas. A gente teve um novo atentado nos Estados Unidos ontem no hospital, semana passada teve numa escola, e a gente percebe essas pessoas reproduzindo esse tipo de comportamento, e o Lula é um alvo óbvio. E lembrar também que em Santa Catarina não faz muito tempo a gente teve um atentado de um maluco desse, porque é interessante quando é branco e de classe média, aí é maluco, né? Quando se é negro ou se é árabe é terrorista, né? Mas um maluco, entre aspas, desse que atacou uma creche, matou um monte de criança, facada, matou 2 professoras. Então o que a gente percebe é que esse clima de violência que se espalhou aqui e aí é interessante, né, Mauro, a gente reparar que essa violência sempre existiu no Brasil, só que ela tinha alvos mais claros, digamos. E agora esses alvos vão se alterando. A gente não tinha no Brasil essa tradição, por exemplo, de ter ataques a escolas, né? Não era uma coisa Sabe, Helenira, aqui no Rio Grande do Sul, né, no nosso mandato, a gente tem uma operação Bastardos Inglórios, que a gente chama, né? A gente é uma operação de monitoramento de redes de ódio que a gente faz através do mandato, a gente tem uma equipe no mandato que recebe denúncias e a gente vai encaminhando. Então a gente já identificou mais de 40 membros de grupos neonazistas, supremacistas e tal, já levamos para a polícia, então tem inquéritos em andamento, tá? Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. Há um mês atrás, mais ou menos, uns 2 meses atrás, começou uma onda de ameaças de ataques a escolas aqui no Rio Grande do Sul, de pichações em banheiros e de ameaças em grupos mesmo que nós monitoramos, e isso acendeu um alerta vermelho, do tipo, opa, tem um problema aqui. Teve uma prisão aqui no Rio Grande do Sul em Lindolfo Collor, um indivíduo foi preso, outro lá no Distrito Federal, tudo do mesmo grupo que eles participam desses 4chan, 8chan,
ou DogChan, ou até mesmo o Discord, né, que é uma rede que cresceu muito com essa função da pandemia, que muitas escolas abriram redes no Discord, e ali eles estão trocando informações de pedofilia, neonazismo, ataques a escolas, etc, etc. Na semana passada, houve a prisão de um dos indivíduos. Nós já conseguimos 2 prisões aqui diretamente do nosso mandato, que nós encaminhamos para lá e houve a prisão. Né, e já outros mandados de busca e apreensão também nós conseguimos através da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, que tem feito um trabalho excepcional aqui no Rio Grande do Sul. Mas quinta-feira foi preso um desses indivíduos que fazia ameaças, ataques a escolas, e que no computador dele, né, a partir da sua prisão, foi encontrado ali um vasto material de pedofilia e de incentivo, né, a esse tipo de ataques. Então, quer dizer, é algo que realmente nos preocupa, principalmente esses ataques de lobos solitários, porque o que acontece nesses grupos, que sempre tem extremistas, né, são jovens, via de regra jovens que eu digo, variam ali de 17, 16, 17 até uns 27, 28 anos, né, é um grupo que majoritariamente ele tem 20 anos na média, mas tem alguns que são mais velhos ali, que participam e instigam. A questão é a seguinte, né, esse debate sobre só ataques de homens, né, Leonel? Só de homens brancos, né? incels. Brancos. É o que a gente chama de incel, né, que é o celibatário involuntário, que é aquele cara meio estranhão, que as pessoas chamam estranhão na escola, que não conseguem ter boas relações, então está sempre envolvido em misoginia, eles odeiam as mulheres, eles odeiam os gays, mas tem uma questão da sexualidade mal resolvida, enfim, é um perfil muito, muito clássico, uma classe média baixa, né, se sente oprimida por algum motivo, acha que não consegue ter sucesso por causa do feminismo, não consegue ter sucesso por causa das cotas, enfim, então são racistas, eles têm um comportamento muito padrão, assim, claro, bolsonaristas, por óbvio, mas ali, esse debate sobre ataques à escola, então agora teve no Rio de Janeiro, né, umas 3 semanas atrás, 4 foram esfaqueados, mas eu estou lançando esse alerta há muito tempo. Vai acontecer, né, se a gente não se acelerar nesse processo, acontecerá um atentado nos moldes dos Estados Unidos, porque isso é replicação, né, eles vêm acontecer e querem reproduzir, porque são pessoas que a única forma que elas vão ter de ter alguma fama, de ter alguma repercussão é fazer isso. Então foi muito importante para a gente essa prisão, né, nós inclusive por acaso estávamos visitando com o pessoal de Santa Catarina que quer instalar em Santa Catarina essa delegacia de combate à intolerância. A gente estava no momento que a gente chegou lá era um pré-candidato a deputado estadual que estava querendo conhecer a estrutura e tal. Naquele momento, tinham acabado de prender esse indivíduo que nós tínhamos levado, assim, daí eu consegui falar com ele ainda, assim, achei engraçado, porque estava naquela passação, sabe, tá passando ali, olha, e ele me reconheceu, né, mas é tu que... Daí eu disse, pô, e aí, cara? Daí ele falou, agora eu me dei mal, né, e tal. Eu disse, bom, mas que sirva de exemplo, né, para essas pessoas que seguem essas pessoas, porque eles têm uma rede grande, né. Então essa situação nos preocupa demais e é exatamente isso. Esses ataques aí, pelo tensionamento político, pela crise econômica, por N fatores, eles são uma realidade, infelizmente, no nosso país. Sabe que essa semana, segunda-feira, entrevistei a jornalista Letícia Oliveira, do El Coyote, uma das principais investigadoras sobre a questão da extrema-direita. Ela trouxe o dado, também não é um dado dela, um dado conhecido, que o país do mundo onde as redes neonazistas mais crescem é o Brasil, né, nesse momento. O Brasil realmente é muito preocupante. E eu fico pensando, sabe, Lenira, se eles prenderam o Lula em 2018, e cada dia fica mais claro que a prisão do Lula em 2018 foi para impedi-lo de ganhar a eleição. E quando eu digo eles, é a extrema-direita, porque apesar do racha agora entre o morismo e o bolsonarismo, ambos são do mesmo campo da extrema-direita. E ali o Moro estava prestando serviço a Bolsonaro, como ficou claro, inclusive depois pela nomeação dele a ministro. Se eles prenderam o Lula em 2018, para que ele não fosse candidato, se eles, e a gente tem visto os vídeos públicos de defesa da tortura e dos assassinatos, como a gente tem visto, não tem limite para eles, Helenira, não tem limite, né? Então essa questão do ataque para matar o Lula é algo que está no horizonte deles. Não é uma coisa assim que é filme de ficção, nem nada. Está no ambiente desta turma, né? É uma turma que já mandou matar muita gente, né? A gente não sabe, e se a gente não consegue descrever exatamente todas as relações, mas de Marielle Franco ao Adriano Nóbrega, que o Leonel citou, passando por um monte de gente, o Teori Zavascki e uma série de pessoas, mas eu queria discordar uma coisa de você, não é a extrema-direita não, é a burguesia brasileira.
A burguesia brasileira se usa desse expediente em toda a sua história, né? Desde que os colonizadores vieram aqui, eles assassinam quem coloca minimamente em risco a capacidade deles de extorquir o sangue, o suor e as lágrimas do povo brasileiro. Então, a gente percebe que o rompimento do pacto que houve, né, entre uma parte dessa burguesia e os próprios governos do PT, o rompimento acontece porque desacelera um pouquinho a capacidade deles de extorquir o povo. E eles usam qualquer mecanismo que seja necessário. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em princípio, quando eles tiram o Lula da corrida, né? Quando todas as tentativas que eles vão fazendo, desde o mensalão até quando começa a romper com uma parte, e o uso do judiciário para isso, até chegar ao ponto do Lula ser realmente encarcerado, essa burguesia tinha decidido que a grande questão nós não podemos perder mais uma eleição para o Partido dos Trabalhadores, porque as nossas margens de lucro estão crescendo um pouquinho mais devagar, porque eles nunca perderam dinheiro com os governos do Lula, eles tiveram uma desaceleração pequena, insisto, da capacidade de extorquir o povo, com aí alguns outros elementos, porque existem questões da economia, da geopolítica internacional, da economia internacional, alterações da própria estrutura do capitalismo, tanto que o fascismo não cresce só no Brasil. Então não dá para dizer que é um fenômeno brasileiro, mas tem relação, inclusive, com a diminuição do poder do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre o Brasil, que sempre foi, né, a burguesia brasileira sempre foi submissa, sempre trabalhou para esse povo. Eu, por exemplo, sou uma das que diz toda vez, tem algumas pessoas que dizem, a ditadura militar brasileira, ela pelo menos era nacionalista. Nada mais falso. A ditadura brasileira de 64 não era absolutamente nada nacionalista. Essa ditadura foi montada no Departamento de Estado dos Estados Unidos, fez o acordo McUsaid, fez o acordo Time Life, que botou a Globo aqui, enfim. Então, a gente precisa lembrar que essa burguesia, ela não tem nenhum tipo de trava moral. Nenhum tipo de trava moral. Mandar matar o Lula para eles é como mandar matar uma formiga. Só não é como mandar matar uma formiga porque eles, inclusive, têm medo da possibilidade do que uma figura emblemática como o Lula sendo assassinado pode se tornar como uma referência, sei lá, de herói, né? E essa coisa. Isso eles têm medo de se tornar um mártir, mas, como disse o Leonel, como a gente está falando não somente nesse momento da burguesia organizada, porque ela alimentou um monstro sobre o qual ela não tem também todo o controle, mas de qualquer lobo solitário, né, qualquer pessoa aí extremista que resolva tomar uma atitude, inclusive individualmente. É isso. E tem um ambiente mesmo, e aqui as preocupações, muitos elogios, tanto ao Leonel quanto a Helenira. Preocupação de professor. O Rogério Matuque é um professor. Vocês estão debatendo algo que é uma das minhas preocupações atualmente. A mudança social absolutamente negativa com esse tipo de violência sendo replicada aqui. Essa é uma questão que eu quero colocar para vocês e depois quero que você fale sobre isso, Helenira, antes da gente encerrar, que é o que eu vejo dos meus amigos e amigas que são professores na escola pública e na privada também, é de um cenário de crescente ambiente de violência dentro da sala de aula, né? Um cenário realmente bem complicado. O Nolens de Carvalho, gaúcho, eu achei que você estava no Rio Grande do Sul, gaúcho, está um gaúcho emigrado lá para Paulo Afonso, na Bahia. Também aconteceu isso essa semana, falando para você, Leonel. Da mesma forma, minha esposa é professora e estávamos apreensivos sobre isso. Um jovem de 14 anos envolvido e tentando manipular os outros. Há um novo ambiente que não existia neste país até o início da campanha para a derrubada de Dilma. Até 2014, 2015, esse clima era estranho ao país. Não existia aqui, né, Leonel? Eu vejo esse clima sendo formado desde 2013, né? Naquelas jornadas que alguns companheiros nossos meio que ainda seguiram insistindo durante um tempo, mas eu lá em 2013 mesmo, eu me lembro direitinho que eu participei de todos os plantões
que tinham nos movimentos, porque acho que era toda quinta-feira que tinha os atos, né, que aí destruíram o país, né, e tinham saques, e tinham, enfim, virou um inferno aquilo. Inclusive, alguns companheiros hoje estão ao nosso lado, mas eram grandes articuladores desses atos aí, né, e a gente avisava, olha, vai desestabilizar o país, olha, atenção e tal, mas enfim. E eu me lembro que eu participei de todos os plantões. E nos primeiros plantões ali que eu participei, chegávamos presos, quem era apreendido ali nas manifestações, e eu dizia assim, não era nosso perfil. Claro que tinha muita gente, violência policial e tal, houve mesmo, né, abusos muito notórios ali, mas assim, as pessoas que chegavam presas ali não tinham nenhum perfil do campo da esquerda que estavam naquelas manifestações, tá entendendo? Não era o nosso perfil de movimento social, era uma galera muito estranha, e tinha inclusive ex-militares. Tinha uma galera muito estranha sendo presa ali. E aí tu perguntava para as pessoas por que elas estavam participando, e eu me lembro que eram umas respostas completamente aleatórias. E eu me lembro direitinho que eu estava sentado, eu e uma colega do lado, eram duas mesas para registrar a ocorrência, e eu virei para minha colega e disse assim, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é fascismo. Aí ela disse assim, o que é fascismo? Não entendi. Eu disse, cara, porque eu me formei em História, me formei em Direito e tal, então quer dizer, fiz pós em História, né, e aí na pós de História Contemporânea, então eu estudava a Segunda Guerra Mundial e o fascismo. E eu falava para ela assim, olha, o fascismo é isso, assim, as pessoas elas agem sem raciocinar, elas agem sem... É uma massa amorfa que tem como objetivo, né, ser gerida por uma... Mas ainda não existia a centralidade de uma liderança, entende? Mas essa lógica do ódio, essa lógica da violência, de destruir o Estado, o status quo, né, de uma forma meio estranha, assim, e muita gente meio uniformizada de militar, eu disse... Cara, eu disse assim, isso aí não vai acabar bem. E eu me lembro que eu discutia com companheiros dos direitos humanos, companheiros de oficinas e tal, inclusive do mestrado que eu estava fazendo, e eu dizia, olha, tia, isso aí é fascismo. Não, isso são movimentos horizontais, a Primavera Árabe, a nova política. E eu disse assim, sim, mas não pode usar bandeira. Mas eu disse, é todo mundo uma massa amorfa, que todo mundo caminha durante a madrugada e ninguém sabe para onde está indo para destruir coisas no meio da cidade, seguindo uma lógica de destruição e antipetista e anti-esquerda, uma coisa bizarra, sabe? E, enfim, então eu acho que 2013, né, é a nossa virada de chave, algo que estava ali sendo montado através dessas think tanks, com esses grupos que depois vão eclodir, né, o MBL, o Vem Pra Rua, o Revoltados Online, que são os incipientes que já tinham dinheiro para justamente aquilo que a gente estava falando de algoritmos e tal, né, das redes sociais, para propagar um discurso, e daí, claro, daí vem o grande capital e vem os grandes conglomerados de comunicação e começam a reverberar isso. Mas eu diria que é 2013 que começa esse clima, né? E aí ele vai ser aprofundado mesmo em 2015, né? Pós a vitória da Dilma do Aécio, naquela situação, ali a coisa começa daí sim, de fato, e daí eu começo a perceber aqui no Rio Grande do Sul atos realmente fascistas, daí abertamente fascistas, assim, caras descendo, por exemplo, a primeira vez que eu atuei contra um ato racista ou próprio fascista, né? Você estava como policial. Foi em 2015. Foi em 2015 que daí esse fato gerou uma repercussão nacional, que um indivíduo descia de um veículo fardado com o símbolo do BOP e abordava imigrantes haitianos que trabalhavam como frentista num posto. E aí aquilo ali era clássico, assim, aquele discurso de os imigrantes estão vindo aqui formar guerrilha comunista, que não têm capacidade, estão tirando emprego dos brasileiros e tal. E ali aquele clima, a partir dali para frente, começou a explodir. Então foi a primeira vez que eu atuei, consegui inclusive a condenação desses dois indivíduos por crime de racismo aqui, mas foi com muita luta, né? Em 2018 eles foram condenados. Mas eu diria assim, 2013 é o momento assim de começar a ser gerido isso. E 2015 eclode, que vai desencadear em 2016 com um golpe contra a Dilma. Tanto é que o Congresso começa a se articular de forma a bloquear qualquer política, né, pública da Dilma. E 2016, então, eu diria que 2013 e 2015 são dois, e 2016 daí fica muito aberto e vai resultar na eleição do Bolsonaro em 2018. É isso aí. Helenira, queria te perguntar especificamente sobre a questão do ambiente nas salas de aula, né? Você é professora, ativista sindical, né, da educação. Antes, quero agradecer todo mundo que vai chegando aqui, que vai se inscrevendo. Inscreva-se, nós vamos chegar, né? A nossa projeção é 400 mil inscritos e inscritas. Tem gente lançando o desafio do 500 mil. Vamos embora para esse desafio, sim. E dê like nessa transmissão, torne-se membro e membra, torne-se assinante, mande seu superchat, muita gente mandando superchat, então
pelo que já sou muito grato a todo mundo. Helenira, eu ainda vou, e nós vamos encerrar na sequência, eu vou querer ouvir de vocês sobre o cenário eleitoral no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Mas ainda antes, Helenira, esse ambiente na sala de aula, o que está acontecendo? Um pouco antes dessa vinda do Lula em 2018, a gente teve um caso que ganhou notoriedade nacional, que era o caso da professora Márcia Frigi, que foi agredida em sala de aula, né? E foi interessante porque a Márcia é petista, estava lá no dia da visita do Lula, inclusive. Um grande beijo, Márcia, que é uma grande professora. Bom, primeiro, o que eu acho que é importante dizer é que a escola sempre foi um ambiente que tem violência, né? A gente tenta, e a gente tenta ao máximo proteger, né, as crianças e os jovens que estão nas escolas, mas a escola é um lugar que sempre teve violência. O que eu acho que acontece, e eu concordo com o Leonel, eu na verdade acho que essa violência começa a transbordar em 2013, porque no submundo tem uma pesquisadora muito importante que é a professora Lola Aronovitch, que faz essa pesquisa, né, do que é o papel dos incels, do que é essas redes de chans aí. Mas esse ambiente, só que ele tinha outros tipos de violência. Então, existia muita briga entre os alunos, perseguição, coisas em relação aos professores. Só que a partir de 2013, a gente passa a ter uma coisa... Isso, a professora Márcia, querida, isso foi logo depois que ela foi agredida. Ela teve uma postura ótima, porque as pessoas... tentaram colocar ela numa posição do prendo e arrebento, tem que acabar com esse aluno, ele tem que ser punido, alguém tem que bater nele. E ela dizia, não, ele é um jovem que é minha responsabilidade, é uma questão social que faz ele expressar essa violência dessa forma, o jeito de resolver não é uma punição aberta como espancar ele de volta, isso não vai resolver. É mentira dizer que você diminui essa violência com o aumento do autoritarismo nas escolas, com militarização das escolas, isso é simplesmente mentira. Essa violência não diminui com a disciplinização dos estudantes, não é assim que acontece. Normalmente, as escolas que são menos ambiente de violência são as escolas mais abertas, que lidam com as questões da sexualidade, da orientação sexual, que fazem os debates abertos, mais democráticas, mais organizadas. Claro que neste momento social em que o fascismo cresceu no mundo inteiro, especificamente no Brasil, não é tão simples, digamos assim, porque você tem um ambiente fora que se reproduz dentro da escola, e que a escola passa a ser um alvo. Passa a ser um alvo primeiro porque o bolsonarismo ataca as escolas, exatamente porque a escola tentava ser um ambiente de respeito, onde os debates acontecessem de forma aberta, e aí quem é extremista, quem é fundamentalista, não quer permitir que esse debate aconteça, então tem figuras nefastas, como aquela Ana Carolina Campagnolo, que manda perseguir, né? Filme os seus professores, não permita a doutrinação, quando na verdade a doutrinação acontece nas escolas militares, nas escolas paramilitares. Nessas escolas acontece realmente uma doutrinação em que as pessoas são ensinadas o preconceito, são ensinadas a violência, são ensinadas a não aprender, a rejeitar a ciência, a rejeitar o conhecimento, a rejeitar a tolerância. Nas outras escolas, a gente hoje tem muito medo, sim. Eu mesma já fui vítima do bolsonarismo, claro, não com a violência física, mas, por exemplo, existiu uma turma em que eu dava aula, que eu tinha um grupo de WhatsApp, que o nome do grupo de WhatsApp da turma era Escola Sem Partido, e a imagem de perfil do grupo era uma foto que eu tenho abraçada com o Lula, que eu tirei, inclusive, em 2018, em que eles fizeram uma montagem que o Bolsonaro apontava uma arma para nós, para mim e para o Lula. Então, isso, imagina que eu dei aula um semestre inteiro para essa turma, sabendo quase todo o tempo de que isso estava acontecendo. Claro, eles são covardes, porque eles são ensinados a ser covardes, a fazer as coisas no submundo, né? Então eles nunca abriram um debate comigo sobre o fato de eu ser petista, sobre por que eu sou sindicalista. E esse debate acabou acontecendo no último dia de aula, onde eles reconheceram, inclusive, a covardia deles para mim, me pediram desculpas, entenderam que eles não fizeram um debate aberto, que eu respeitei eles, mas eles não me respeitaram. É claro que para sair de uma postura dessa para a violência física, infelizmente, não é tão difícil. É muito possível. Então, assim, infelizmente, a gente vive hoje num momento em que a gente vai precisar reconstruir as nossas escolas como espaço de acolhimento e de tolerância,
e reensinar a sociedade brasileira, o que nunca aconteceu suficientemente, a respeitar os trabalhadores da educação como pessoas que têm formação específica, que têm currículos, a gente tem orientação para fazer o trabalho que a gente faz, inclusive em relação à orientação sexual, a aborto, a enfrentamento ao racismo, enfrentamento à LGBTfobia, tudo isso tem definição política, de política pública, de plano curricular, de lei, né, que a gente é obrigado e deve cumprir. E está sendo perseguido por essas hordas também. Então, infelizmente, a gente vive com medo. Eu tenho esse medo. Eu tenho alunos em que eu identifico esse tipo de comportamento e que, digamos assim, não é que eu não me surpreenderia, mas em que eu acho possível que um dia tomasse uma atitude como essa de pegar uma arma e sair matando todo mundo aleatoriamente na escola, infelizmente. Quando o Lula fala da política do amor, da política do afeto, não é uma coisa piegas. O que ele está dizendo é que é um elemento crucial na renovação do espírito do ambiente nacional é restaurar o diálogo como valor. O diálogo deixou de ser um valor, né? O valor passou a ser o ódio, a agressão. E o que o Lula está dizendo é o seguinte: precisa restaurar o diálogo como um elemento de valor na sociedade. É claro que sempre teve extrema-direita, sempre teve uma burguesia agressiva, mas isso se disseminou por toda a sociedade, né? Para encerrar, então, Leonel e Helenira, cenário eleitoral. Lula, será que vai dar para ganhar? Desde 2002, só em 2002 ganhamos, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Apanhamos em todas as eleições de lá para cá. Você acha que dá para virar, Leonel, aí no Rio Grande? Lula vencer essa parada? Acho que sim, acho que temos margem para isso, muito claro, eu vou dizer, é uma margem apertada, tanto é que o Rio Grande do Sul aparece na linha cinza, né? Nós temos o azul, Bolsonaro, vermelho, Lula, e o Rio Grande do Sul ele está no cinza. Então, quer dizer, eu acredito sim que é possível que o Lula vença o Bolsonaro, não com uma grande vantagem, com uma grande margem, mas vença o Bolsonaro. E eu espero que o Rio Grande do Sul, honestamente, volte ao que era sempre, que era um estado bipolarizado, mas muito próximo. O Rio Grande do Sul é uma característica assim, do nosso estado, é ele ser extremamente bipolar. Então as pessoas tendem a enxergar o Rio Grande do Sul como um estado da extrema-direita e tal. Na verdade, o Rio Grande do Sul sempre foi um estado extremamente conservador, mas extremamente progressista simultaneamente. Então, e ele é bipolar historicamente. Nós tivemos Chimangos Maragatos, tivemos, né, a Revolução Farroupilha contra os imperiais. Então, quer dizer, o Inter e o Grêmio, o Rio Grande do Sul tem essa lógica da polarização. Tanto é que o antipetismo surge no Rio Grande do Sul em resposta ao petismo do Rio Grande do Sul. Então, eu espero que a gente volte, de fato, a ter isso aí, porque teve, sim, um desequilíbrio a partir de 2014, onde, né, essa bipolaridade deixou de existir, então viramos um estado, de fato, de direita ou extrema-direita, mas agora, né, com essa questão da linha cinza, com o Lula, eu acredito que a gente possa, sim, o Lula vencer aqui e nós voltarmos, então, a ter uma pequena vantagem, né, do progressismo aqui no Rio Grande do Sul, né, progressismo não do PP, né, daquela que é uma mentira, né, do progressismo de esquerda, né, voltarmos a termos uma prevalência do campo da esquerda, ou progressista, como querem chamar, frente a essa horda aí da extrema-direita. Mas eu acho que tem, sim, tem campo para isso, tem muita miséria, tem muita fome, as pessoas têm essa memória, tem essa lembrança, e o Rio Grande do Sul foi muito bem lembrado, vamos chamar assim, né? Muito bem lembrado, foi muito bem recompensado. Não é uma recompensa porque é obrigação de governos federais, né, da União, mas enfim, ele não foi um estado que foi esquecido durante os governos Lula, e a população sabe disso e se lembra disso. Então a gente acredita que nós tenhamos sim a possibilidade de ter a vitória de Lula presidente e de chegarmos ao segundo turno com um candidato de esquerda com viabilidade eleitoral, com certeza. Valeu. E aí, em Santa Catarina, dá para ganhar? É mais difícil do que no Rio Grande do Sul, né? A gente tem hoje, Santa Catarina aparece como um estado que vota majoritariamente no Bolsonaro, né? Eu acho que é importante a gente dizer duas coisas sobre Santa Catarina. Primeiro, que não é verdade que Santa Catarina sempre foi um estado de direita. Isso também não é verdade. O MST nasce no oeste do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, basicamente, né? Inclusive impulsionado por um movimento que tinha ligação com o catolicismo progressista, com as comunidades eclesiais de base. Aqui no estado
Dom José Gomes, que era um bispo muito importante, que ajudou a organizar boa parte do movimento camponês aqui de Santa Catarina. A gente tem a agricultura familiar, que era um campo em que a gente conseguia ter uma organização grande. Agora, hoje está muito difícil, porque o bolsonarismo cresceu muito. Eu acho que a esquerda de Santa Catarina cometeu muitos erros. Eu não acho que o inimigo joga sozinho, né? É claro que eles são muito fortes, que eles têm muito dinheiro, que tem todo o interesse da burguesia investindo. Aqui a gente tem figuras histriônicas e lamentáveis, como o tal do velho da Havana, Luciano Hang, esse sonegador reconhecido. Mas o que a gente precisa fazer aqui, Mauro, para poder reverter esse quadro, e aí eu queria lembrar, eu falo isso de vez em quando, em 2002, o Estado do Brasil que fez o maior percentual de votos para Lula foi Santa Catarina. E a gente elegeu 10 deputados estaduais de 40, 5 deputados federais de 16. Então, a gente tinha, sim, uma possibilidade muito grande. E a gente quase foi para o segundo turno com o José Fritt, que é um ex-prefeito de Chapecó, que inclusive agora está candidato a deputado federal também. Só que a gente precisa fazer o trabalho correto. E isso é o que a esquerda tem que fazer. E qual seria esse trabalho correto? Entender que, mesmo do ponto de vista pragmático eleitoral, a nossa chapa, o nosso trabalho como petistas aqui tem que olhar para as mulheres, tem que olhar para as pessoas negras, para os LGBTs e conversar com essas pessoas. Tem que não fazer uma política de rechaço. Eu odeio todo mundo que votou no Bolsonaro em 2018. Tem que abrir uma política de diálogo com essas pessoas, de mostrar para elas que Bolsonaro não põe um centavo em Santa Catarina. Essa semana está uma polêmica acontecendo aqui, porque o governador do estado, que não dá reajuste para os docentes, que é todo problemático, mas ele sobrou o caixa e ele está fazendo o investimento nas obras das estradas federais, porque as estradas federais de Santa Catarina estão em petição de miséria, elas estão esburacadas, elas estão horríveis, inclusive o trecho eleito, o pior trecho de estrada do Brasil, de estrada federal, fica em Santa Catarina, que é a BR-163. Então, o que acontece? O governador resolveu pegar dinheiro do governo do estado e fazer as obras que o governo federal não faz aqui. Então, a gente precisa, e aí está numa polêmica de querendo que esse dinheiro seja abatido da dívida nacional, que é uma demagogia dele. E Carlos Moisés é responsável por Bolsonaro não investir nada em Santa Catarina, porque ele ajudou a eleger o bolsonarismo, ele é parte do bolsonarismo. Então, mas a gente precisa dialogar com a população de Santa Catarina, que Bolsonaro só vem aqui passear, só vem aqui fazer palhaçada, ele não faz nada pelo estado. A gente tem o que mostrar. A gente duplicou a BR-101, a gente fez o governo da Dilma inaugurou, por exemplo, a Ponte de Laguna, tem um monte de creches, as melhores creches que tem em Santa Catarina foram construídas no programa do governo federal, do nosso governo federal, entre muitas outras coisas, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho com as mulheres, com as pessoas negras, com as pessoas pobres da periferia, um trabalho de diálogo e de mostrar que a vida delas piorou por causa do governo Bolsonaro e que era muito melhor quando os governos Lula e Dilma estavam aqui. Mas não é fácil, não é um trabalho simples mesmo. Não é simples, mas é possível. Ele já está fazendo isso lá, vamos entrar na rede. Leonel, tem a Eda Ferreira aqui, está dizendo o seguinte, mas o PT ainda se fecha em concha. Sou jornalista paraense, moro em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Já me ofereci para ajudar gratuitamente na campanha do Lula e da esquerda aqui, e não fui convidado a participar. Então eu estou te convidando já. Então eu já te convido. Entre em contato com a gente no 51 996760718, 51 996760718 e vamos lá. Mas, de fato, isso é a questão da esquerda, né? A gente tem... o PT ele tem essa característica que é saudável, que é ter grupos que, digamos, é um grande partido com pequenos, né, núcleos, vários partidos dentro, na verdade. Assim, vamos chamar para as pessoas entenderem que são o que a gente chama de tendências. E essas tendências vão disputar internamente o partido de forma democrática e vão determinar os rumos do partido, assim, através das disputas internas. Então, o partido se organiza através dessa lógica, né? E agora, é claro, isso às vezes exacerba o razoável, acaba gerando sectarismos internos, entende? Então tem um lado negativo, né, muitas vezes,
E a gente tem realmente aqui pensar, olha, existe essa lógica, mas a gente não pode ser sectário, a gente não pode, sabe, dizer, se não pertence a tal grupo, então não pode participar de tal espaço. Eu não sou sectário nesse sentido. Agora, enfim, estamos à disposição justamente para também debatermos isso no Estado, no Brasil e modificarmos também, porque o PT é um partido democrático, dinâmico, e tem suas falhas, e que nós temos que estar sempre aprimorando, né, de forma democrática, de forma respeitosa, mas não necessariamente também a gente tem que ficar sempre achando que está tudo uma maravilha, que não tem que modificar as coisas, né? Então, feito o convite aqui para a companheira. Inclusive, nós iremos a Caxias em algum sábado agora do mês que vem, estaremos indo a Caxias agora. Não, nesse mês, junho, né? Estaremos indo a Caxias. Fechou. E ele dizendo que vai participar, dizendo, só repete o número que eu estou anotando aqui. Então, vou repetir aí. 51 996760718. Fechou. Eu coloquei o nome ao lado do nome do Leonel Hadi, o endereço dele no Twitter. Também. Se mandar inbox lá, se mandar mensagem, a gente responde também. Para mandar mensagem. A Helenira tem sempre o dela aqui, né? Ele é o @Helenira na luta, e o César Fábio Miller dizendo, Helenira senadora. Faz sentido. Também acho que faz total sentido. Helenira, obrigado pela tua presença aqui hoje. Boa caminhada. Até semana que vem. Melhoras. Obrigada, prazer te conhecer, Leonel. Já te admirava e já acompanhava pelas redes. Esse é um trabalho importantíssimo, a gente fazer um debate pela esquerda sobre a questão da segurança pública. Foi uma falha grave em muitos momentos dos nossos programas e é uma falha nos nossos governos. Parabéns pelo trabalho. Eu acompanho policiais antifascistas em vários lugares. E deixar um abraço, um beijo, Mauro. Saudade de você e o povo da comunidade. Até a próxima aí, Fórum Café. Obrigada. Valeu. Tchau. Leonel, obrigado. É o seguinte, cara, agora que a gente colou, não te largo mais. Teve alguém, uma pessoa aqui, olhar e falar, um gato esse Leonel. Também acho, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, a Helenira é uma gata, eu digo sempre, só vem gente bonita aqui, não vem gente feia, só gente bonita comigo aqui. Teve uma Reis, tava o Rovai, tava ontem, tava aqui a Laura Caprilho, só vem gente bonita aqui, é um critério para estar aqui, tudo gente bonita. Leonel, adorei te conhecer, gostei bastante mesmo, não vou te largar, tenho o teu contato agora, vamos repetir essa nossa conversa aqui, tá bom? Vamos, com certeza, estamos sempre à disposição de toda a audiência da Fórum, e agradecer o convite mais uma vez, deixar um grande abraço e uma vitória. Obrigado por ter atendido ao apelo para você vir aqui. Tchau. Valeu.